E aí, pessoal, tudo bem? A gente está ao vivo aqui, são 4 horas da tarde. Eu estou aqui com o Ricardo Correia, da Siteina. Meu nome é Carlos Eduardo Moura. Eu sou aqui diretor do vertical de assinaturas da Superlógica. A gente tem aí um sistema de gestão para nichos de mercado e um desses nichos é o mercado de assinaturas. O nosso foco aí de atuação é sobretudo empresas de SaaS, de Software as a Service, e também de negócios digitais, tá? Então é por isso que a gente convidou o Ricardo para falar um pouquinho sobre marketing e o conceito de Lean, tá? De Lean Startup, aquele marketing enxuto, onde você tem que fazer mais com menos, né? Que é o que a gente encontra aí na maioria das startups pelo Brasil. Bom, a gente tem aí duração de cerca de 50 minutos nesse webinar. Quem quiser fazer perguntas pode colocar aí no chat mesmo do evento. A gente vai selecionando aí as principais e vai respondendo aí durante o evento ou no final, onde a gente vai reservar aí cerca de 15 ou 20 minutos para responder as principais perguntas, tá? Bom, então vamos ir direto. Eu vou passar a bola agora para o Ricardo. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho da empresa dele e aí a gente já entra direto na apresentação. Ô Ricardo, tudo bom? Tudo bem, você, Carlos? Tudo beleza. Vamos começar então? Bora. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, em primeiro lugar, aí todo mundo que está presente. Meu nome é Ricardo Corrêa, eu sou sócio fundador aqui da Siteina. A Siteina ela é justamente uma empresa de marketing especializada em empresas de tecnologia. Então, a gente desenvolve e atua em planos de marketing para empresas de software, de serviços de tecnologia, cloud computing, enfim, a gente está bem contextualizado no mercado. Eu venho aí a convite da Superlógica, empresa do Carlos, falar um pouco de um conceito de marketing aplicado para empresas de software as a service, e a gente vai pegar uma carona aí em conceitos que a gente consegue extrair do conceito Lean, enfim, que eu vou falar um pouquinho adiante. Então eu vou compartilhar com vocês o material que eu preparei. Todo esse nosso webinar ele vai ser guiado por uma apresentação. Espero levar aí cerca de 50 minutos para passar tudo que eu tenho de conteúdo para vocês. Em algum momento, eventualmente, o Carlos traga alguma pergunta relevante que alguém fizer. Tem aí o chat para quem tiver alguma questão para levantar. Se for bem relevante, eu vou tirar a dúvida no meio, se não, no término da apresentação, a gente reservou aí uns 20 minutos para tirar as dúvidas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Carlos, se você conseguir me dar um ok de que já exibiu os slides. Ok, aqui está aparecendo normal, Ricardo. Podemos seguir adiante. Bom, maravilha, legal, obrigado. Bom, como eu falei, o tema do nosso webinar é Lean Marketing para empresas de software, especificamente empresas de SaaS. Eu sou da Siteina e estamos fazendo esse webinar em parceria com a Superlógica. Eu sou esse cara bonito do canto aqui da tela. Vamos começar contextualizando um pouco com o que é o conceito Lean, né? Bom, o conceito Lean, ele vem lá ele nasceu em manufatura, nasceu com os japoneses na Toyota, pela necessidade de fazer mais com menos, né? Existia aquele momento de ressaca pós-guerra, eles precisavam restabelecer tudo de uma maneira produtiva, eficiente, não tinham recursos para desperdiçar, então eles começaram a trabalhar dentro desse conceito Lean, que nos dias de hoje, a gente que trabalha com marketing, com startup, com software, esse tema ele fortaleceu muito nesse nosso mercado a partir do livro Lean Startup, escrito pelo Eric Rice, que veio aí mais ou menos em 2011, e é um livro que, inclusive, para quem não leu, recomendo muito a leitura. Para quem já leu, acho que vai se familiarizar com muito do que eu vou falar daqui em diante. E Lean, basicamente, diz respeito a reduzir desperdício e aumentar a eficiência. Indo nessa lógica,
que eu quero dizer com menos desperdício e mais eficiência? É você conseguir fazer mais rápido, produzir mais resultados, entregar mais valor com menos tempo, menos custos e menos pessoas. Então, dentro desse conceito de software, de startup, o conceito de Lean, ele vem para justamente a gente conseguir colocar nossos projetos em prática, sem a necessidade de ter disponibilidade de um grande capital, ou sem a necessidade de ter um time enorme, ou sem a necessidade de ter aí um horizonte de 2 anos para desenvolver um projeto. É você conseguir fazer mais com menos. E aí, trazendo um pouco o contexto do Lean para o mundo de marketing, vale a pena a gente primeiro passar quais são as premissas de uma empresa ou de uma startup de SaaS, né? Distinguindo startup quem está em um momento mais inicial, que eventualmente tem um projeto de SaaS que ainda não saiu do papel ou que eventualmente está sendo desenvolvido nesse momento, até mesmo quem já tem um software já rodando no mercado. Quais são essas premissas? A premissa é começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Então, para viabilizar essa filosofia de trabalho, e começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, tudo que a empresa ou a startup ela vai fazer tem que ser orientado a partir dessas premissas. Com o marketing não é diferente. Então, trazendo esse contexto para o marketing, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que o conceito de Lean Marketing ele não é uma forma barata de se divulgar o seu software. Eu não vou, o intuito aqui da apresentação não é passar dicas e truques aí de como fazer marketing com pouco. Na verdade, a gente vai muito além disso. A gente vai abordar metodologias, ferramentas, processos que ajudem a fazer um marketing eficiente, né? Dentro dessas premissas do Lean Marketing, é muito importante a gente entender como tudo dentro de uma startup, desde as pessoas, desde a metodologia que vai ser escolhida para desenvolver, ou até mesmo em uma empresa que já está em andamento, o marketing ele precisa estar enraizado na cultura da empresa, né? Ou seja, desde o início, desde que aquela empresa ela é só uma visão, que nem existem os produtos desenvolvidos ainda, o marketing ele tem que estar impregnado na cultura da empresa para que ele não seja uma coisa destacada lá na frente, né? E quando a gente fala também em termos de produto, o marketing ele precisa estar em sintonia com o design e com o funcionamento do produto, ou seja, quando o produto ele é concebido, ele é desenvolvido, ele já tem que ter uma veia para marketing, né? Quando o time de desenvolvimento elenca lá quais são as features mais importantes, ou o time de design pensa em algo que vai agradar ao usuário, o marketing ele tem que estar em todo esse contexto para que o produto tenha uma aderência forte. Aí quando for fazer o marketing, e não serem dois momentos completamente distintos, né? Bom, beleza, temos o produto, aí agora é hora de fazer marketing, e as coisas não se conectam, né? Então tudo deve estar em sintonia. Aplicando ainda mais o conceito, aprofundando um pouco mais o conceito de Lean Marketing para SaaS, a gente parte do princípio que uma empresa de SaaS ela é pequena e ágil, né? Mesmo uma empresa, quando o produto ele já tomou proporções mercadológicas grandes, uma empresa de SaaS ela tem o benefício de não precisar ser grande em termos de corpo de pessoas para ser considerada uma empresa grande, né? A gente tem aí os vários cases aí de mercado, mas enfim, pegando aí uma empresa como a 37 Signals, que é uma empresa que fatura horrores, tem um sucesso a nível global e é um time pequeno de algumas dezenas de pessoas, né? É um time que se mantém pequeno e ágil. Então, se a empresa ela é pequena e ágil, assim tem que ser o marketing. O que eu quero dizer com o marketing pequeno e ágil? Bom, seguindo aí um pouco dos ensinamentos do Lean Startup, assim como no produto,
produto, é necessário no marketing você conseguir fazer a implantação dele com agilidade. Isso diz respeito a você elencar aquilo que vai ser implantado e não ter que esperar meses ou esperar entrar um dinheiro para conseguir fazer. Porque o segundo passo é você validar isso no mercado. Então, uma vez que você começou a implantar ações de marketing, você ter formas de ter feedback, seja através de conversas com pessoas ou através do monitoramento das ações que você está fazendo, e você começar a experimentar e começar a validar os teus aprendizados de marketing para você conseguir medir o teu desempenho. Uma vez que você mede o teu desempenho e que você tem estatísticas, dados para olhar, é possível você ajustar, né? Ajustar diz respeito a otimizar, ou seja, uma vez que eu já estou caminhando em uma linha, eu vou fazendo os ajustes necessários para conseguir extrair cada vez mais. No quarto momento, aí, começar a ter os feedbacks dos estratégia de marketing. Quem são meus clientes de marketing? São os leads estão chegando. Tentar identificar desses leads que chegam, quais os canais que eles estão chegando, quais as mensagens que impactaram, para conseguir caminhar para um momento de decisão, que é a última etapa desse processo, que é, se está indo bem, eu intensificar. Ou seja, eu vinha fazendo uma estratégia ali pequena, com relativamente pouco dinheiro, e vim validando, aprendendo, otimizando, e eu consigo tirar uma conclusão. Se está indo bem, eu posso aumentar a intensidade, que dentro do conceito de Lean Startup, isso se chama perseverar, ou seja, eu acredito nessa estratégia, ela demonstra que está funcionando, eu vou perseverar. Ou eu posso tomar uma decisão que seria pivotar, que diz respeito a, se a estratégia não está indo bem e dentro da validação eu percebi que essa estratégia ela não tem tração porque eu estou querendo, ou está me gerando algum desperdício financeiro ou de esforços, eu posso optar por mudar de rota, que dentro desse conceito de linha a gente chama de pivotar. É abrir mão da estratégia atual, voltar uns passos para trás e repensar e entrar nesse processo novamente. Implantar, validar, medir, colher feedbacks e a hora que acertar a mão, aí sim aumentar a intensidade. Então, uma das vantagens da mensagem que eu quero passar aí de Lean Marketing é justamente isso. A possibilidade de você fazer um marketing que você não gasta todas as suas balas de uma vez. Você pode dar um tiro e perceber se você acertou no alvo ou quão fora você ficou do alvo, mas você ainda tem as outras balas para você testar e o quanto antes você identificar para você também não perder tempo. Uma coisa importantíssima, uma mensagem que eu quero passar, que eu entrei nela um pouco mais para trás quando eu disse que o marketing ele precisa estar impregnado na cultura da empresa, ele precisa estar em sintonia com o produto. É fundamental entender que marketing não resolve problema de produto. A gente Ricardo, tem... posso só fazer um adendozinho aí a esse seu comentário do slide anterior? Claro, por favor. Não, vamos lá. Se puder voltar mais um aí, naquele do ciclo aí, eu acho que um dos grandes ganhos aí que uma empresa de SaaS e software tem é poder mudar a rota muito rapidamente, né? Sem ficar preso a um planejamento estratégico, ou um plano de comunicação, um planejamento, enfim, qualquer que seja o nome aí, que seja muito longo, né? A gente vê isso muito fortemente em médias e grandes empresas que às vezes não são dessa área de software, de tecnologia, que eles gostam de ter aqueles planejamentos anuais, planejamentos de comunicação, onde tudo é traçado nos mínimos detalhes e aquilo é levado a cabo a ferro e fogo até o final do ano. Então, assim, o que a gente vê que deve acontecer numa empresa de software, de tecnologia, ou enfim, qualquer tipo de empresa, na verdade, é que esse planejamento ele seja muito flexível, né? É claro que você precisa ter um caminho, um trilho a seguir, né? Você fala assim, olha, eu vou seguir por este caminho, e você vai definir as ações e você vai testar muito rapidamente, né? Por isso que o teste e você ter as métricas do que deu certo e o que não, você tem que medir muito. Para aí sim você falar, pô, isso aqui deu muito certo,
vamos apostar mais nisso daqui. Ou então olhar e falar, não, isso daqui a gente já testou, já mediu 2, 3 vezes, viu que não vai dar e vamos esquecer isso daqui. Então, a grande vantagem aí, a grande mensagem que até o próprio o livro Lean Startup fala, é isso, né? Você ter esse poder de medir tudo e mudar a rota rapidamente, sabe? De um dia para o outro você rever a sua estratégia, mudar o seu plano de ações, descobrir coisas novas, porque ali no meio do teste você também acaba descobrindo alguns truques ali que você vai fazer, né? Então, medir e avaliar é super importante, né? É importantíssimo. Era Perfeito. isso, basicamente, Ricardo. Era só para dar esse feedback, assim, porque às vezes a gente define um plano de ações e, obviamente, na teoria, na sua cabeça, tá maravilhoso, né? Mas às vezes você vem e coloca isso na prática, nem sempre acontece o que você imaginava, né, inicialmente. Legal. É bem nessa linha, Carlos. Até aproveitando, falando um pouco em cima do que você falou, o horizonte de 12 meses ele é muito longo para praticamente qualquer coisa que a gente vai fazer. Quem trabalha com desenvolvimento de produto sabe que se planejar ali um roadmap de desenvolvimento de 12 meses, a chance de no terceiro mês aquilo mudar completamente de rota, ou enfim, do projeto sair completamente do cronograma é muito grande, porque você não consegue prever mal e mal o que vai acontecer daqui 2 meses, quem dirá de 12 meses. Então, assim, fazer um plano de marketing para algo que é ágil e flexível, como uma empresa de SaaS, engessado dentro de 12 meses e ter que esperar 12 meses para pensar um novo ciclo e quer dizer, se a estratégia está errada, você perceber isso no segundo mês, você não precisa esperar os outros 10 meses para esperar a estratégia acabar e concluir o que você já tinha concluído no segundo mês. Você pode pivotar e, como o Carlos falou, rapidamente implantar uma nova estratégia e dar sequência. Bom, seguindo aí a linha da apresentação, o que eu quero dizer aqui com marketing não resolve problema de produto, ainda dá para continuar dentro do exemplo que a gente estava, né? O que eu vejo uma empresa grande para uma empresa pequena e flexível como uma empresa de SaaS, dá para usar uma analogia assim, uma empresa grande ela é como um cruzeiro. Um cruzeiro, é fácil você prever o destino dele, planejar um horizonte maior para ele. Assim, dirigir uma empresa pequena, uma empresa de SaaS, é como pilotar uma lancha. A lancha, além dela ser muito mais rápida de você manobrar, se você precisar fazer uma curva de 180 graus e mudar completamente a tua rota, você consegue. E ao mesmo tempo, a lancha ela é muito mais vulnerável a uma tempestade, a uma onda. Então, o cara que pilota uma lancha, ele tem que estar muito atento a todos os indicadores que aquela rota está proporcionando para ele conseguir manobrar com agilidade, né? Bom, dando sequência aí para nossa apresentação, o conceito Lean ele prega essa questão da visão, estratégia e produto, né? Dentro daquele conceito que eu estava falando de pivotar ou perseverar, esse conceito ele entra sempre dentro de estratégia. A visão, assim como uma startup tem uma visão, digamos, a visão da Superlógica é mudar a gestão das empresas. Como que ela vai fazer isso? A estratégia dela é proporcionar uma ferramenta, que é um software as a service, que ajudam as empresas a praticamente automatizarem seu faturamento, etc. e tal, gerirem seu fluxo de caixa. Bom, ok. Essa estratégia, por exemplo, ao longo do caminho da Superlógica, principalmente quando a Superlógica ainda estava numa fase mais inicial, poderia ter sido pivotada. De repente, dentro dessa visão da empresa, eles iam perceber que um SaaS, para essa visão que eles tinham, não iam funcionar. Talvez até eles tenham pivotado algumas outras ideias, eu não tenho conhecimento. Mas, enfim, a estratégia é a forma como você define como você vai entregar aquilo para o teu cliente, né, para quem vai ser beneficiado. E os produtos, eles são partes da estratégia que você pode mudar com maior flexibilidade. Os produtos eles têm que estar sempre sendo otimizados. Os produtos que são dentro de um SaaS,
são as features. Então você pode muito bem lançar uma feature, experimentar, e falar, poxa, essa feature não teve tração. A gente validou com alguns clientes e os caras perceberam que não vale a pena lançar. Então não vamos perder tempo com isso. Assim, o todo, né, o epicentro do produto, ele continua existindo. E a empresa está sempre desenvolvendo novos produtos e validando para ver se aquilo tem uma maior aderência com os clientes. E com o Lean Marketing não é diferente. Ou seja, a visão do Lean Marketing é a mesma visão da companhia, né, da empresa de SaaS. Então, se a visão da empresa é mudar a gestão de pequenas empresas, por exemplo, a estratégia do Lean Marketing é ajudar a empresa a entregar essa visão para os clientes. Então, você tem uma estratégia de produto e você tem uma estratégia de marketing, que andam de mãos dadas. E os produtos do marketing é aquilo que você pode estar sempre mudando. Então, eu posso estar experimentando o Google agora, aí eu vi que Google não tem tração, aí eu comecei a trabalhar uma campanha de Facebook, pô, legal, emplacou, então eu vou aumentar a intensidade, vou otimizar. Aí eu experimento uma estratégia de e-book, vi que tentei uma abordagem em uma linha que não funcionou muito bem. Enfim, essas táticas eu vou falar um pouco mais para frente. Mas acho que dentro desse contexto de visão, estratégia e produto, é importante a gente enxergar que dentro do estratégia, produto e marketing eles estão de mãos dadas. Porque, o que eu quero dizer, então, com o marketing não resolver problema de produto? Se a estratégia de produto ela é ruim, não é a estratégia de marketing que vai resolver. Problema de produto, como custo, logística, limitação, suporte técnico, enfim, N outros casos, que quem está no mercado de software há bastante tempo e aí conhece, por exemplo, falando especificamente de produto de software, a gente atravessou aí na última década uma mudança drástica dos softwares que antes eram só vendidos em formato de licença, teve o período que software só era vendido em caixinha, depois teve download de licença, e hoje, putz, quem desenvolveu o software nos últimos anos não precisou nem passar pelo processo de migração que muitas empresas maiores estão passando, que é de transformar uma aplicação antes de cliente-servidor e hoje está tendo que redesenvolver uma linguagem para poder acompanhar o movimento do mercado e vender em formato de assinatura, que é um SaaS, né? Então, assim, a atração do marketing para uma empresa de SaaS, sem dúvida, ela é muito maior do que para uma empresa que tem uma limitação, por exemplo, geográfica de implantar o software dela, ou eventualmente é um problema de escala, né? Quer dizer, de que adianta fazer um marketing que impacta e traz 500 leads se a capacidade da empresa é de atender 10 novos clientes por mês, enfim. E aí tem uma questão que, se o produto ele não tem tração com o marketing, deve ser considerado pivotar. O exemplo que eu acabei de dar de, por exemplo, empresas que estão redesenvolvendo o seu produto em uma linguagem web agora, para vender em formato de assinatura, isso é pivotar a estratégia, ou seja, até então, não necessariamente eles deixaram de atuar com o produto anterior, mas está sendo desenvolvida uma estratégia paralela de produto para aderir ao que o mercado está ditando, que é um modelo muito mais flexível, com uma implantação muito mais rápida, enfim, os benefícios que o SaaS traz, que eu acho que quem está no webinar está cansado de saber. E uma mensagem que eu prego muito, principalmente para quem está em um momento mais inicial, o software ele tem que resolver muito bem os problemas de um determinado nicho. A gente vive um momento onde já existem muitas ferramentas que já atendem às necessidades genéricas, ou seja, eu preciso de um software simples para gerir projetos, pô, tem vários. Eu preciso de um software simples para gerir o meu contas a pagar e receber, putz, tem vários. Então, quem está no momento de desenvolvimento ou está pensando em dar um drive para o produto, tem que identificar algum nicho que tem um problema que precisa ser resolvido e dirigir, pelo menos no primeiro momento, o produto para esse nicho. Porque o marketing vai ter uma assertividade muito maior do que tentar fazer uma comunicação mais massiva, que vai gerar desperdício,
vai entrar em concorrências que, na verdade, aquele produto não deveria entrar. Então, eu prego muito essa mensagem de, principalmente para uma empresa que está no momento mais inicial, focar em um determinado nicho, focar em resolver um primeiro problema, se tornar popular dentro daquele nicho antes de aumentar um pouco mais as fronteiras dela. Né? É natural, quando a gente faz projeções, a gente estimar grandes mercados e tudo mais, até para gerar os gráficos financeiros bonitos e tal, mas assim, assim como é o jogo War, né, a gente tem que ir conquistando um território por vez, porque quando a gente tenta dispersar muito, a gente começa a perder o jogo. Essa é uma mensagem forte que eu passo aí. Bom, uma coisa que o Lean Marketing possibilita é, como o Carlos falou, você não precisa esperar um plano de 12 meses ficar pronto e ele passar por um processo de aprovação de todo o board de diretores, esperar o diretor financeiro liberar a verba e tudo mais. Quer dizer, o Lean Marketing, o plano para você lançar, não é o plano de lançamento de um foguete. Né? O Lean Marketing, como em uma MVP, né, que quem está contextualizado aí com o conceito de startup sabe bem o que é uma MVP, ele não precisa ficar perfeito para ele ser colocado em prática. Quer dizer, você não precisa ter lá passado por todo o teu checklist de 20 itens para colocar o teu bloco na rua. Você pode começar a fazer o marketing introduzindo novas ações com o avião em voo e otimizando o percurso sem problemas. Não precisa fazer tudo isso em solo. Começar pequeno e rápido e ir aumentando a intensidade conforme você vai sentindo firmeza. Então, eu lancei um planinho pequeno. O que é pequeno? Comecei lá com R$200 por mês. Poxa, estou sentindo que está trazendo retorno. Eu posso intensificar e aumentar os esforços ou aumentar os investimentos, porque eu estou sentindo que eu acertei a rota. Então, eu vou aumentar a velocidade. Aumentei a velocidade, eu continuo otimizando e tento olhar se a velocidade, o resultado está aumentando proporcional à velocidade que eu tenho aumentado. E uma mensagem que eu passo para quem está em um momento de projeto, de produto, não esperar o produto ficar pronto para começar a fazer o marketing. Então, normalmente, quem está desenvolvendo o produto, ele entende não só tecnicamente de desenvolvimento, mas ele entende daquele nicho que ele vai atuar. Ele entende dos problemas, etc. Por que não já começar a escrever e preparar alguns artigos, ou até mesmo estabelecer um blog antes mesmo de o produto ficar pronto, e já começar a capturar demanda, né, interagir com pessoas, jogar lá conceitos, jogar algumas iscas, né? Tem um outro livro, até mais antigo do que o Lean Startup, que é o livro Getting Real, que tem lá um capítulo que fala de marketing para quem tem empresa de software. Outro livro que eu recomendo fortemente, que fala sobre você fazer o lançamento hollywoodiano. Né? O que é o lançamento hollywoodiano? Antes mesmo de ter o filme pronto, poxa, joga o trailer 2 meses antes para a galera consumir. Depois coloca lá uma página disponível no site, começa a capturar quem se interessa para quando você for fazer o lançamento, você já ter uma base de pessoas que já estão esperando pelo teu lançamento. Né? Então, trazendo um pouco dessa estratégia do cinema para a realidade do mercado de software. Bom, e uma outra coisa que eu prego bastante também é o seguinte: se o teu produto ele é online, por que o teu marketing ele deve ser offline? Né? Quando a gente pensa em maneiras mais ortodoxas de fazer marketing, principalmente quem está no mercado aí há bastante tempo, naturalmente vem em mente o evento do setor. Quer dizer, se eu vou vender um software para dentistas, eu preciso estar no congresso anual dos dentistas lá. Quer dizer, poxa, precisa mesmo? Você precisa gastar, sei lá quanto custa, R$100 mil para estar com stand, com folheto e a menininha entregando lá. Quer dizer, será que é isso mesmo? Será que você precisa esperar ter esses R$100 mil? Ou será que você precisa mesmo veicular um anúncio naquela revista que você viu que custa caro e que, de repente, fazer aquela revista você vai ter que abrir mão de fazer várias outras coisas que tinham no teu plano? Então, enfim, eu trago aqui a reflexão de algumas alternativas para os meios tradicionais que a gente conhece, por meios
mais lean, né, que é o conceito da nossa apresentação. Então, troque a prospecção, seja a prospecção feita por uma pessoa que você está pensando em contratar para fazer, ou seja você mesmo que vai pegar uma lista de clientes e vai começar a ligar, ao invés de estimular a demanda dessa forma, estude caminhos para fazer isso através de Google e redes sociais, para que, na verdade, ao invés de você bater na porta de quem você acha que tem o problema, você aparecer para quem está procurando pela solução daquele problema, né? É claro que, assim, isso num contexto de quem quer ser pequeno e ágil, né? Quem já está num patamar diferente, que eu imagino que seja já uma parcela um pouco menor das empresas que já estão esgotando essas fontes. Poxa, já faço tudo de Google, tudo de redes sociais. Eu quero, por exemplo, para contas maiores, ter uma abordagem de ligações ativas. Poxa, ok. Mas eu acho que para, de repente, 80% do mercado de SaaS, que tem um orçamento mais limitado e precisa ser mais assertivo no que vai fazer em termos de marketing, essa linha de explorar canais digitais, com certeza é uma linha muito mais assertiva do que você ter uma pessoa que está lá full time ligando para uma lista de pessoas que nem estão afim de receber aquela ligação, né? Uma alternativa, por exemplo, para eventos presenciais é você fazer os webinars. Quer dizer, isso aqui que a gente está fazendo agora, poxa, poderia está sendo feito em um auditório. Quer dizer, esse auditório ia ter custado lá, sei lá, R$5.000 para a gente ter alugado uma sala, ter comprado um cofre, aí todo mundo ia ter que ter se movido até lá, então cada pessoa que está assistindo esse webinar também ia gastar um dinheiro, enfim. A gente tem hoje alternativas para passar a mesma mensagem, fazer isso com muito menos custo, com muito mais agilidade, com possibilidade de medir muito melhor. Enfim, acho que a mensagem que é passada no final, ela é a mesma. Se você pensa em estar presente no teu setor, quer dizer, você fala, poxa, é valioso eu ter um stand lá na minha feira porque eu apareço para o meu setor, né? Então, usando ainda o exemplo dos dentistas, ao invés de comprar lá o espaço naquele congresso, poxa, por que não aparecer com banners, né? Se você quer fincar bandeira, aparecer com a tua marca, gerar reconhecimento naquele mercado, por que não pegar os principais portais e blogs desse setor de dentista e estreitar com esse público, quer dizer, estreitar com os formadores de opinião desse mercado, com os portais, enfim, e veicular a tua mensagem lá. Com certeza vai custar muito menos e aquele valor que você ia gastar em 3 dias de evento, você consegue diluir um plano de marketing com um horizonte muito maior. E aí, voltando naquele ciclo onde você implanta, analisa, se você comprou espaço num stand de evento e no primeiro dia você viu que deu errado, cara, já era, não vão te devolver o dinheiro e trocar o teu stand por o de outra pessoa. Aquilo foi gasto e acabou, foi um tiro só. Agora, quando você escolhe, por exemplo, trabalho, você consegue ver qual portal está te dando um retorno maior. De repente, quando aquele blogueiro fala compra você, então você investe mais vezes com aquele determinado blogueiro, enfim. E também trocar material impresso por e-book. Dentro do processo de SaaS, na maioria dos casos, o processo é todo feito de forma online. Aqui na Saiteína, eu sou assinante de pelo menos uns 8 SaaS diferentes, e entre softwares estrangeiros e brasileiros, e talvez o único que eu tenha um contato pessoal é com o pessoal da Superlógica, que eu acabei estreitando com o Carlos. Mas, enfim, a gente assina aqui vários outros softwares que eu nunca falei com um ser humano daquela empresa. Todo o processo de avaliação, conhecimento daquele software, e de repente eu estou há 2 anos pagando já e usando o produto daqueles caras, eu nunca falei sequer por telefone com aquela empresa. Então você imagina, quer dizer, se a estratégia dele fosse ter um folder para me entregar, cara, eu nunca nem ia ter recebido esse material. Assim, eu vivo recebendo materiais desses caras, esse que é o ponto. Essas empresas estão sempre me entregando e-books que me ajudam a usar melhor o software delas. Às vezes um e-book porque ela já me conhece com base no meu comportamento, ela sabe
alguns desafios que eu tenho, e ela manda alguns e-books super contextualizados com a minha necessidade. E eles não estão gastando dinheiro com gráfica, passando pelos problemas logísticos que isso implica, eles estão disseminando esse material deles aí a nível global, com baixo investimento. E eles também podem, assim como eu dei o exemplo dos display ads aí em portais, lancei um e-book, eu tive um esforço X e gastei o valor Y para desenvolver esse e-book. Se ele não valeu a pena, eu não invisto mais nessa linha. Agora, se eu já gastei R$5.000 numa gráfica e eu vi que aquele folder ninguém gosta de receber, o que eu faço com os 2.000 que estão lá no meu estoque? Né? Faço uma fogueira? Enfim. A reflexão final aí no online você gasta muito, acerta pouco e não mede nada, né? O que eu meço do folder que eu entrego, ou do stand da feira? Quer dizer, são só suposições. Quando você trabalha no online, tudo é medido, né? Se você trabalha dentro de uma plataforma bem estabelecida, você consegue medir de onde as pessoas estão vindo, por onde elas estão passando, que informação elas estão consumindo, que materiais elas estão baixando. Tudo isso retroalimenta a tua estratégia, né? Para você conseguir otimizar. Bom, eu separei alguns canais, entrando numa área um pouquinho mais técnica para conseguir dar uma visão de implantação para quem está acompanhando o webinar. Bom, em primeiro lugar, para uma empresa de SaaS, eu vejo muita atração via Google. A gente gerencia bastante planos de marketing de empresas de software aqui, e na maioria dos casos o Google é o canal que tem maior representação no que diz respeito à atração de novos contatos. Né? Dentro de um contexto de marketing digital ou de inbound marketing, você tem vários canais, mas quando você pensa em canais para pessoas que estão fora do teu relacionamento, o Google ele é fundamental, porque o Google é aparecer para a pessoa certa na hora que ela está procurando por aquilo que você oferece. Então, é difícil ser mais assertivo do que isso. E aí eu separei quais formatos de trabalhar com o Google, para quem já conhece bem, eu não vou estender muito para não chover no molhado aí, para quem já conhece bastante. A gente tem a frente de orgânica, que tem um termo aí de mercado, que é otimização SEO, diz respeito a você trabalhar com produção de conteúdos constantes, com blog, fazer uma otimização técnica no teu site também. Eu vejo como algo fundamental para uma empresa de SaaS ter um bom site, né? O site ele é o vendedor da empresa de SaaS. Ele de repente não, acho que na maioria dos casos, como a venda ela é online, o cara talvez ele nunca conheça alguém da tua empresa pessoalmente, talvez ele nunca vá no teu endereço físico. Então, assim, a referência que ele vai ter além do teu produto é o teu site, né? Então, ter um site otimizado, um site preparado para atrair gente via Google, ter um blog com conteúdos relevantes para o teu setor é algo fundamental. Bom, pontos fortes da orgânica são os resultados sólidos e duráveis, ou seja, quando você consegue disseminar bastante conteúdos no Google e começa a aparecer em diversas buscas relevantes para o teu setor, ou mesmo você consegue ranquear bem naquela palavra-chave que você sabe que aquela palavra-chave é fundamental para o teu negócio, né? De repente, ainda seguindo o exemplo do dentista que eu estava falando, de repente, software para dentista, né? Você briga lá durante um longo tempo para se posicionar bem, para quando um dentista procurar software para dentista, você aparecer. Quando você atinge isso, é um resultado sólido, não diz respeito só você estar pagando para estar ali, né? É uma coisa durável. E isso realmente muda bastante o patamar da empresa quando ela consegue atingir esses objetivos. E o que tem de ponto fraco é que o esforço inicial ele é bem alto e o resultado inicial ele não é proporcional a esse esforço. O esforço ele tem que ser alto desde o início e o resultado ele vai vir no médio e longo prazo. Isso pode ser que para uma empresa que precisa de resultados rápidos, ou uma empresa que de repente não tem oxigênio para investir durante muito tempo nos primeiros meses, pode ser que ela se frustre ou que, de repente, o oxigênio acabe antes dela ver algum resultado significativo. E aí vem uma alternativa. O Google ele tem o Google AdWords, que acho que todo mundo conhece, a parte publicitária lá do Google, que
você pode compensar o teu não posicionamento na parte orgânica, você pode comprar um espaço lá para você aparecer quando alguém procura. O ponto forte do Google AdWords principal é que você tem resultado no curto prazo, ou seja, começou a fazer, é claro que requer um conhecimento técnico ali para parametrizar bem a campanha inicialmente e também um bom site, mas publicou a campanha, está apontando gente para o teu site, você já está vendo o resultado, já tem gente entrando no teu site, eventualmente lead chegando e a tua estratégia de marketing começa a ser alimentada. Que o ponto fraco é que, de repente, para um SaaS que a mensalidade é R$30, por exemplo, a conta pode não fechar, porque às vezes o custo pelo clique é R$3, e aí a cada 10 caras que clicam, já vale o ticket do software ali. Então, assim, é preciso fazer uma equação boa aí para chegar num consenso de se vale a pena ou não. Mas para quem visa buscar resultados rápidos, o AdWords é uma ótima ferramenta. Só vale a pena fazer essa equação aí para ver se a conta ela fecha. E assim, aí quando eu apresento essas duas possibilidades, é natural que me perguntem, pô, eu faço um ou outro? Na verdade, eu sempre digo, eu faço os dois, né? Coloque o Google AdWords para suprir a tua necessidade imediata, mas desde já comece a fazer um resultado na busca orgânica. Comece a fazer um esforço na busca orgânica para você colher resultados mais na frente. Porque se você faz só o Google AdWords, você vai estar sempre só alugando o teu espaço, você nunca vai comprar o teu próprio espaço. Mas se você também só faz a orgânica, pode levar muito tempo até você indexar em todas as buscas que são relevantes para você. Então, até lá, por que não fazer com o Google AdWords e comprar o espaço onde eu ainda não estou bem alicerçado? E o Google AdWords, desde o início, ele gera muita informação para você otimizar, para você traçar as suas estratégias de busca orgânica, enfim. E aí, por último, um conceito não muito novo, mais novo do que os dois anteriores, é o conceito de remarketing, que é muito comum hoje. Você entra em um site de uma empresa, faz ou não uma compra, e aí depois você começa a navegar pela internet e começa a ser seguido pelo banner. Aquilo é um cookie que é colocado na tua máquina, pelo fato de você ter entrado naquele site, o site julga relevante e continua exibindo uma mensagem para você, então com base naquele cookie, os outros sites que você acessa chamam o banner daquela empresa. Fazer remarketing é uma estratégia boa para você aumentar o teu retorno de investimento. Por quê? Imagina que você pagou o acesso de um sujeito para ele entrar no teu site lá. Você pagou R$3 para ele entrar via AdWords. Aí ele entrou, navegou um pouco no teu site, aí o telefone dele tocou, ele atendeu, dispersou daquilo que ele estava fazendo, fechou o teu site e foi embora. Aí no dia seguinte, o cara está navegando lá na internet, ele vê o teu banner, ele fala, nossa, é verdade, eu estava avaliando esse software, eu estava, inclusive, já prestes a iniciar um trial, e quando eu precisei dar atenção para um outro caso aqui, acabei não testando. Então o remarketing, ele ajuda a trazer de volta, eventualmente, alguém que você já até comprou para ele entrar no teu site, você traz aquele sujeito de volta. Isso com baixo custo, porque o clique do remarketing, ele é muito baixo. Na verdade, o remarketing, na maioria dos casos, ele é cobrado por exibições, então o custo acaba sendo pífio para você trazer aquele cara de volta. Ele ainda gera um reconhecimento de marca, né? Porque o teu banner ele vai seguindo aquele sujeito e aquele cara está sempre lembrando da tua empresa. E o ponto fraco que eu coloquei ele não é autossustentável, ou seja, você precisa ter tráfego a partir de outros canais de marketing para você fazer o remarketing. Ele não vai trazer por si só um tráfego novo, ele vai trazer quem já passou pelo teu site. E aí um segundo canal também muito importante, que pode ser complementar ou pode ser concorrente do Google, pode ser que para uma determinada empresa Google seja muito caro, muito oneroso e Facebook tenha uma assertividade maior. Pode ser que um outro tipo de software, o público que ele trabalha, de repente não está no Facebook.
Então, pô, para que eu vou gastar esforços lá? E pode ser que você consiga trabalhar dentro de uma estratégia complementar. Eu vejo complementariedade pelo seguinte: o Google, você aparece para quem está procurando. Só que se você fala, pô, se o meu software é uma inovação e ninguém no mercado está procurando por isso, eu vou aparecer para quem? Então, traçar uma estratégia de Facebook é relevante, porque você consegue impactar gente que está fora do teu relacionamento e que não necessariamente estava procurando por aquilo, com base em traçar o perfil da pessoa. Então, você consegue fazer campanhas no Facebook traçando lá o interesse da pessoa, sexo, idade, enfim, e fazer uma abordagem bem assertiva, não necessariamente para quem estava procurando. O Facebook, assim como o Google, tem a forma orgânica de você trabalhar, a forma paga e a forma de remarketing. Eu vou dar uma pincelada em cada uma delas, que é a seguinte. A orgânica, quando você tenta trazer os teus seguidores através dos conteúdos que você vai compartilhando, o ponto forte disso é que você consegue estabelecer relacionamento com o público com um custo baixíssimo. Quer dizer, é mais barato do que fazer newsletter, porque leva muito menos tempo, é mais prático do que um blog, é mais rápido do que ligar, enfim, você consegue falar com bastante gente ao mesmo tempo, estabelecer um contato real e humano com as pessoas ali, com um custo e um tempo bem baixo. Só que, assim, para você ter uma fanpage relevante, com bastante seguidores e tal, isso daí requer um tempo e um esforço, até aquilo emplacar, que assim como na busca orgânica, pode desestimular a pessoa a levar aquela estratégia adiante. Então, assim, não é um tipo de estratégia que você faz por um mês e fala, não deu resultado, eu vou abrir mão. É uma estratégia que você tem que persistir nela durante um bom tempo e somente depois de ter aplicado um determinado esforço e ter analisado bem o comportamento ali é que você pode tirar uma conclusão se ela vinha funcionando ou não. Mas você pode encurtar esse caminho aí através do Facebook Ads, que é o produto do Facebook, que ele é ramificado em vários subprodutos, né? Você pode fazer um post no teu blog, jogar no Facebook, impulsionar aquele post para ele atingir várias pessoas. Ou você pode fazer uma mensagem publicitária parecida com um anúncio que você faz numa revista, só que você faz no Facebook para cair na timeline de pessoas que você escolher com base em segmentações geográficas e demográficas, enfim. São vários subprodutos, você pode fazer, inclusive, orientado a aumentar o número de curtidores, orientado a aumentar o número de visitantes do teu site, orientado a aumentar o número de conversões do teu site. Enfim, o ponto forte é que você consegue aumentar a tua abrangência para fora do teu relacionamento, ou seja, você não se limita a mandar uma mensagem só para aqueles curtidores da tua fanpage. Você pode, de repente, impactar 50 mil pessoas que não estão ali através do teu Facebook Ads. E o fraco é que se você não fizer uma estratégia bem desenhadinha, você pode gastar um dinheiro à toa, porque o que eu vejo que não tem tração, por exemplo, com o Facebook? Se você fizer uma propaganda de produto, o impacto provavelmente vai ser muito baixo. Quer dizer, você vai atingir muitas pessoas, mas o retorno vai ser bem baixo. Porque quem está no Facebook não está muito afim ali de engajar, não lá, putz, olha que legal, meu produto está com 20% de desconto. E o cara, putz, ignora essa mensagem. Mas se você faz uma estratégia, por exemplo, via Facebook, para divulgar um material, como um e-book, um webinar, ou alguma coisa que tem um apelo um pouco maior, que leva algum valor, né, para aquela tua audiência, você consegue capturar aquele lead, que não necessariamente é um lead que já está preparado para contratar o teu produto, mas é uma pessoa que vai entrar dentro da tua base de relacionamento e a partir daí você consegue se comunicar com ela de outras formas. E o Facebook também tem um produto de remarketing, né? Muito comum, por exemplo, que você navegue em um site, depois quando você vai olhar a tua timeline do Facebook, aquele banner daquela empresa te persegue, é uma linha muito parecida com a do Google. A diferença é que o Google ele usa os parceiros de pesquisa dele, ou seja, qualquer site que permita veicular anúncios do Google pode exibir o teu banner, e o Facebook ele se limita à interface dele, né? Assim como o Google, ele ajuda a melhorar o ROI de marketing e ele não é uma fonte autossustentável.
Um ponto fundamental quando a gente fala em marketing, seja dentro do conceito de lean marketing, obviamente tem muita aderência, mas assim, o objetivo fundamental do marketing, de todos esses canais que a gente falou agora, se a gente está fazendo um marketing que não está orientado a conversões, quer dizer, eu só estou trazendo tráfego para o meu site, estou bem posicionado no Google, eu estou com 10 mil seguidores no Facebook, mas isso são tudo objetivos táticos. Né? Pô, beleza, atingir esses objetivos táticos não significa que eu já estou vendendo mais ou que eu já aumentei a receita da minha empresa. Todas essas ações elas têm que ser orientadas para conversões, ou seja, você tem que encaminhar toda essa massa que você está trazendo a testar o teu produto, a baixar os teus materiais, enfim, entrarem dentro do teu mundo. E isso é o que a gente chama de conversões. Algumas ideias aí que eu levanto para a gente conseguir captar mais contatos através do site. Né? Imagina que a gente já está com um ambiente digital aí muito fértil. Estou trazendo um volume de pessoas muito bom do Google, um volume legal também do Facebook e tal. Aí, quando essa pessoa cai no meu site, como que eu capturo ela, né? Se você ainda não tem o produto pronto e o teu momento ainda é de startup ou está ainda em desenvolvimento, você já pode ter uma launch page que possibilite as pessoas fazerem inscrições e já engajar e esperar pelo teu lançamento. E aí quem se inscreve vai ter o benefício de ser um dos primeiros a usar o teu produto, vai receber conteúdos, enfim. Mas você já consegue capturar leads antes mesmo de ter o produto para entregar, né? Digamos que você já tem o teu produto fundamental, o SaaS, ele tem que entregar um trial, né? Hoje é muito difícil alguém contratar um produto digital como é um SaaS sem ter testado antes, porque as possibilidades são inúmeras. Como eu falei, se eu vou contratar um software de contas a pagar para minha empresa, eu vou encontrar no mínimo 10 opções no mercado e eu vou testar aquelas opções para ver qual que vai ter maior aderência com o meu problema, com aquilo que eu estou buscando. E o trial assim, é um top conversor dentro de um site. Um site que tem um trial, ele fica em um outro patamar a partir de uma empresa que não tem aquele trial. E daí dá para resgatar aquela mensagem minha inicial, que às vezes quando o software ele tem que ser instalado na máquina, o cara precisa de um manual, precisa fazer um curso para instalar o software, para liberar um trial não faz muito sentido, porque o cara não vai conseguir usar. Então, o produto ele tem que ter tração com o marketing. O SaaS ele tem. Se você tem um SaaS, é fundamental você liberar um trial para o teu usuário usar e com certeza as tuas conversões vão aumentar muito. E se você percebe que muita gente entra no teu site, usa ou não o teu trial, mas você percebe que o mercado, de repente, você trabalha com algo mais inovador, ou você trabalha com algo que não é tão inovador, mas é sofisticado para aquele público que você está tentando atingir, você pode disponibilizar não somente o trial do teu produto, mas materiais de educação para aquelas pessoas. Né? O que são esses materiais de educação? E-books que abordam os problemas daquelas pessoas, e aí a gente tem materiais para várias etapas do processo de compra que aquela pessoa se encontra. Desde o momento que ela é leiga sobre aquilo que você oferece, até o momento que ela já adquiriu bastante informações e ela está avaliando entre o teu produto e o do concorrente. Pô, por que não você liberar lá um e-book que ajuda ela a fazer um checklist do que avaliar na hora de contratar um software e você ajuda ela a educar para comprar? E isso gera conversões também, né? É uma forma de você capturar essas pessoas entregando um valor para ela, né? E não uma propaganda. E aí a mensagem final aqui é que apenas tráfego não representa nada. Enfim, se você tem 10 mil pessoas entrando no teu site todos os meses e não está gerando pessoas para o teu trial, ninguém está baixando o material, cara, a estratégia está errada e você precisa repensar. Ricardo, posso só fazer Opa, dois adendos aqui rapidinho? por favor. Não, vamos lá. Bom, primeiro adendo é uma coisinha rápida ali do Facebook, você falou ali do orgânico, do pago e do remarketing. Eu parei de te ouvir, Carlos.
Carlos? Bom, pessoal, não sei se ainda é possível me ouvir aí. Eu parei de ouvir o Carlos. E Ô, jogar isso no Facebook. oi, Oi, Carlos. Carlos? Oi. Cara, desculpa, eu não sei se eu atropelei aí o que você falou, eu não estava te ouvindo. Não, vamos lá. Eu estava falando da questão do Facebook, da questão do público personalizado, né, que você consegue montar a partir de uma lista que você já tenha. Então aí fica a dica aí para quem, por exemplo, quiser pegar uma lista de contatos do LinkedIn e jogar para o Facebook, você consegue fazer um remarketing aí em cima desses contatos seu do LinkedIn, tá? Então uma dica que eu dou que a gente fez aqui para a Superlógica e funcionou super bem. Uma outra dica que eu dou aqui em cima desse ponto de conversão, que obviamente a gente não vai entrar nesse tema agora, a gente fez um webinar, questão aí de uns 5, 6 meses atrás, com o pessoal da Supersonic, que eles são uma empresa totalmente focada em conversão, né, em otimizar aí as taxas de conversão. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhada ali em superlogica.com/assinaturas/materiais. É um webinar bem legal que a gente fez e totalmente focado em conversão, né? A partir do momento que o visitante já está ali na sua página de venda e você tem que converter ou num trial, ou numa apresentação, ou num demo e por aí vai. E uma outra dica também, a gente lançou aí no mês passado um e-book com o pessoal da Resultados Digitais do RD Station sobre como transformar leads em trials e aumentar as vendas. Então tá no mesmo link aí, superlogica.com/assinaturas/materiais, são dois materiais aí que eu indico bastante. Muito bom, Carlos. Carlos, eu recebi uma mensagem aqui, me preocupou um pouquinho. Eu tive um feedback de que o pessoal está me ouvindo, mas não ouve quando você fala. O chat do pessoal não está aberto para mim. Será que você consegue confirmar se o pessoal que está me ouvindo aí consegue confirmar se é possível ouvir o Carlos quando ele fala? Legal, eu vou jogar aqui no chat do evento, se alguém puder responder se está me ouvindo ou não, mas se você quiser ir prosseguindo aí, só compartilha a sua tela de novo, que agora voltou para sua webcam, tá? Perfeito. Isso, vamos lá então. Legal. Bom, dando sequência, o Carlos levantou um ponto, eu queria dar uma pincelada de 10 segundos sobre LinkedIn, né? Quando a gente fala de redes sociais, quem tem um produto mais corporativo fala, pô, será que LinkedIn não tem um apelo maior do que o Facebook? O que eu percebi com experiências profissionais minhas, tá? Que podem ser completamente diferentes de experiências que outras pessoas tiveram. O LinkedIn, quando você faz a segmentação, você fica encantado com a possibilidade de segmentação que ele te possibilita, porque você consegue segmentar por tamanho de empresa, por cargo, nível hierárquico, enfim, conhecimentos técnicos da pessoa, excelente a segmentação, mas quando você coloca em prática o resultado, pelo menos eu fiz testes de divulgar a mesma campanha, por exemplo, no Facebook e no LinkedIn, e todas as vezes o Facebook apresentou um desempenho muito melhor e custou menos. Então, eu não sei se foi com base nas minhas experiências ou se de repente o LinkedIn para esse formato de campanha não está tão maduro como é o Facebook. Enfim, se alguém teve alguma experiência boa e tiver como compartilhar, a prática que eu tenho hoje, eu sempre recomendo, se a gente tem um orçamento para trabalhar redes sociais, ir via Facebook. Bom, dando sequência aí ao webinar, a gente tem eu preparei aqui um material para dar uma pincelada nesse conceito de growth hack, que quem está ligado aí a marketing e também a startups tem se deparado muito com esse conceito. Eu não vou me estender muito nele porque é um conceito amplo que geraria lastro aí para a gente fazer um seminário só dele. Mas, enfim, o que é o Growth Hack? Né? Eu vejo o Growth Hack, eu vejo no mercado prega como ponto de encontro do marketing com a área de desenvolvimento. Ou seja, como pegar as boas cabeças de marketing
e a cabeça de desenvolvimento, e nesse ponto de intersecção, o que tirar disso, né? Como fazer, de repente, alguma sacada de marketing aí, usando as habilidades dessas duas áreas, que até alguns anos atrás pareciam ser áreas tão distintas, áreas que não se conversavam, e dentro de um conceito de startup são áreas que estão tão conectadas, né? Então, assim, uma dica que eu dou para a gente pensar nesse ponto de intersecção é, pensando em marketing, pegar carona com alguma coisa, né? Então, assim, pegar alguma coisa que está embalada na internet, de repente que está lá entre os vídeos mais acessados do YouTube, ou Trend Topics do Twitter, enfim, alguma coisa que está em voga no momento, e tentar pegar uma carona. Tem case de marketing aí, assim, que às vezes soa até meio ridículo, mas que empresas que tiraram algum proveito disso. Quando teve aquele Gangnam Style, que era aquele xarope que dançava a música e tal, teve agência, teve empresas que gravaram fazendo uma dança dentro da própria empresa, assim, tiveram volumes de acessos monstruosos no vídeo, e o cara conseguia converter aquilo para o site dele. Quer dizer, é uma estratégia de growth hack. Com pouco esforço, de repente o cara gravou o vídeo ali em 5 minutos com o smartphone dele, fez uma gracinha com a equipe, coisa e tal, e publicou no YouTube, e teve lá apareceu para um monte de gente. E tem uma outra questão que é a seguinte, você identificar alguma coisa que tenha sinergia com o que o teu software faz, e tentar identificar se existe alguma base de dados pública daquilo, para você tentar trazer aquilo para o teu ambiente. Eu vou dar um exemplo de um case que eu tive, que assim, era um software para uma categoria de profissionais do mercado, é uma categoria que tem aí centenas de milhares de profissionais, e existe bancos de dados públicos desses profissionais. O que a gente pegou foi crawlear essa base de dados, e a gente indexou essa base de dados dentro do nosso site. Então, quando você buscava o nome de um profissional, vinha o nosso site com uma ocorrência. O resultado disso foi que, em poucos dias, o site estava tendo entre 10 e 15 mil acessos por dia. Foi um negócio muito assustador. Claro, a grande maioria do acesso não era tão relevante, mas a gente conseguiu popularizar muito rápido através de uma técnica de growth hack. Bom, vou dar sequência porque eu estou extrapolando o tempo. Enfim, como eu disse, growth hack é um conceito bem amplo que daria aí para falar tranquilamente 1 hora só dele. Dicas finais aí que eu quero passar para quem está a fim de implantar Lean Marketing para já. Lean diz respeito a você trabalhar com mais ferramentas e menos horas de trabalho. Então, hoje, você consegue, por exemplo, fazer e-mail marketing ou construir uma landing page para fazer uma campanha em questões de segundos com ferramentas de drag and drop. Então, você tem o MailChimp, você tem o Unbounce, que você gera landing pages, você tem N ferramentas no mercado que te possibilita, com pouco conhecimento técnico, colocar tuas ações em prática. Você hoje, para desenvolver um site, você não precisa contratar um time de programadores que vai te consumir 20 mil reais para fazer e vai precisar de um projeto de 6 meses. Você consegue colocar isso em prática com muito menos investimento e consegue ou até mesmo comprar um template com teus conhecimentos de desenvolvimento, aí, em alguns ensinamentos de marketing, colocar coisa em prática, né? Não precisa ser um expert na área. E você tem muita ferramenta analítica, tanto ferramentas que te possibilitam medir, por exemplo, você vai usar o MailChimp para fazer suas campanhas de e-mail. O MailChimp ele não é uma ferramenta analítica, mas tudo que você faz dentro dele você consegue monitorar. E você tem ferramentas voltadas para fazer análise de todo o teu funil de marketing, né? Avaliar o comportamento de pesquisa das tuas pessoas, como elas interagem com o teu site, depois que elas convertem então no teu mailing, qual que é a interação que ela tem com as mensagens de marketing que você vai colocando lá, enfim. Tudo isso você consegue fazer com muito menos esforços do que você tinha para fazer alguns anos atrás. E Lean também diz respeito a menos braço e mais intelecto. Então é muito menos produção braçal
e muito mais produção intelectual. Uma hora, de repente, por semana de Lean Marketing pode ser suficiente para o que 10 horas de um trabalho braçal antes não era, que era tempo, sei lá, preparando, quanto tempo você leva para se preparar para uma feira, né? Quanta gente você mobiliza, e de repente com uma hora semanal escrevendo para o teu blog, por exemplo, você consegue atingir os mesmos objetivos que você atingiria com uma feira, por exemplo. Né? E aí, até falando, eu mencionei blog, conteúdo é a maneira mais efetiva de você fazer marketing nos dias de hoje. Eu diria que, assim, os canais de marketing, eles são as formas de você explorar com o teu produto, você atingir o teu público. Mas se você não tiver um conteúdo na tua mensagem, o público não vai engajar. O conteúdo, ele é o combustível da tua estratégia de marketing. E a minha mensagem final é, se você não tem tempo de operacionalizar, quer dizer, o teu time está muito ligado na gestão da startup, é um time muito técnico de desenvolvimento, que não vai ter tempo para olhar para marketing, enfim, terceiriza com quem é especialista, você não precisa esperar ou agregar eventualmente contratar um profissional de marketing que, eventualmente, se ele já está num nível mais avançado na carreira dele, ele não vai custar tão barato para a tua empresa, e de repente você contratar aquele cara que cabe dentro do orçamento da empresa, talvez ele não tenha o arrojo que a empresa precisa para colocar as ações em prática, enfim, existem N alternativas de empresas especializadas em fazer esse conceito de marketing aí, que pode tocar no modelo de terceirização e cumprir com essas características que eu passei de fazer um marketing analítico, um marketing de conteúdo, sem onerar o processo para a tua empresa. Bom, é isso. Obrigado a todos pela presença. Esse webinar ele foi proporcionado pelo pessoal da Superlógica. Minha empresa, a Saiteína, foi convidada aí a trazer essa mensagem para todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Carlos, pela possibilidade aí de levar um pouco do meu conhecimento adiante. Espero que tenha sido proveitoso para todos, e aí eu extrapolei um pouco o tempo, mas ainda assim a gente vai reservar um tempo aí para perguntas e respostas. Eu agradeceria se todos ficassem aí para a gente conseguir trabalhar um pouco das questões que forem levantadas. Legal, vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí quem participou, assistiu aí. Eu vou só fazer um comentário rápido aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Washington. Quem tiver pergunta aí pode colocar no evento, tá? Embaixo do vídeo ali do evento tem uma caixinha ali de comentário. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou só falar rapidinho aqui sobre as 3 principais estratégias aí que a gente usa aqui na Superlógica. Basicamente o que a gente usa hoje é Google, Facebook e bastante conteúdo, tá? Obviamente a gente tem software para nichos de mercado, nem todas essas estratégias funcionam. Por exemplo, a gente tem software para gestão de condomínio, então assim, a gente não desenvolve muito conteúdo para essa área. Basicamente o foco é Google, é busca, né? Tem muita busca ali, basicamente já fornece o número de leads aí bastante alto para a nossa equipe de vendas. Mas focando aí, por exemplo, nesse mercado de assinaturas, que é onde eu atuo diretamente, basicamente a gente usa Google Busca Orgânica, apesar da busca ainda nesse mercado não ser muito alta, ela é muito efetiva, né? Que a gente tem uma taxa de clique ali em cima dos anúncios muito alta e nos fornecem, o Google acaba fornecendo para a gente muito lead extremamente qualificado. A gente produz conteúdo também, não só no blog, ali como em algumas landing pages. A gente desenvolve para Facebook basicamente anúncio pago, tá? A gente não tem desenvolvido hoje um conteúdo específico para rede social, a gente basicamente faz impulsão de alguns materiais que a gente coloca, que a gente produz, tipo e-book, webinar e tudo mais, porque a gente consegue atingir aí um número muito alto de pessoas e a gente consegue filtrar bastante, né? A gente consegue fazer anúncio focado em interesses ou numa região específica que a gente queira fazer uma ação, ou trazer uma lista de e-mails do LinkedIn, ou uma lista de trials que a gente já tem e quer tentar reativar esses contatos e tudo mais. E uma outra grande fonte aí que a gente tem de
de atração de leads para a gente é a produção de conteúdo, né? A gente vem produzindo bastante material aí nos últimos meses, e-book, web, né, posts e tudo mais. E uma coisa que a gente vem fazendo aí, que tem trazido um retorno muito legal, é produzir alguns conteúdos em parceria com outras empresas, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Eu convidei o Ricardo para falar sobre marketing da Siteina. Então a gente consegue atrair leads que são interessantes para a gente, para a Superlógica, e que são interessantes para ele também, né, para a Siteina como empresa. A gente já fez isso no mês passado com o pessoal da Resultados Digitais, deu um retorno muito bom para a gente já fez com a Sensidia, com a Cirrus, e a gente está montando aí um cronograma de materiais em parceria com outras empresas que queiram explorar o mesmo nicho de mercado com a gente. Então isso, a gente viu que isso trouxe uma atração muito grande aí de leads para a nossa empresa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, Ricardo, do Washington, que eu queria começar respondendo, mas depois eu passo para você. Ele fala assim, ó, acredito que seja um equívoco você falar que não seria interessante, por exemplo, se apresentar com uma stand em uma feira específica. Como eu acho que o Ricardo falou ali, e é uma coisa que a gente já tinha conversado antes também, não quer dizer que isso é uma fórmula pronta, tá? Como a gente falou ali, você tem que testar e validar aquela hipótese, tá? Não é nenhuma fórmula pronta que está aqui, siga isso e vai dar certo, né? Você tem que fazer, testar, validar, ver se deu certo, ver por que deu certo, por que deu errado, ver se você estava fazendo errado. A gente mesmo, ano passado, a gente participou de um evento, a Case 2014, é um evento totalmente focado no mercado de startups, e a gente ficou também com isso. Pô, será que vale a pena? A gente vai gastar um valor considerável, para a gente era praticamente 2 meses aí de verba de marketing que a gente tinha, por um evento que ia durar 2 dias. A gente falou, pô, será que vale a pena a gente gastar? A gente tem que produzir o stand, tem que produzir banner, tem que levar pessoas, tem que levar um folder, material impresso, cartão de visita e tudo mais. A gente ficou nessa dúvida também. Mas como o evento ele era muito segmentado e a gente viu que a lista ali dos palestrantes era tão boa que a gente falou assim, pô, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer. E no final a gente avaliou que foi positiva a nossa participação. Então, assim, é caso a caso, não é uma fórmula. Obviamente que se você parar para pensar em cada nicho de mercado, você tem aí 10, 15, 20 feiras acontecendo aí no ano inteiro. Então você não consegue participar de todas, porque senão a sua verba de marketing vai embora muito rapidamente, né? Mas obviamente se você tiver um evento que seja muito segmentado e que tenha uma lista ali de participantes confirmados muito boa, por que não fazer, né? Por que não fazer? Tudo vai aí de você investigar e validar a hipótese, né? A gente falou, pô, vamos participar, se for bom, ano que vem a gente está de novo. Se não tá, se não tiver sido bom, a gente não participa. Então é dessa forma que eu vejo essa questão aí de eventos, Ricardo. Bom, perfeito, Carlos. Importante considerar que se a gente for falar dentro de uma empresa de SaaS, a Superlógica é um exemplo de empresa que já trilhou um caminho longo aí, que hoje está numa condição que já pode, por exemplo, experimentar ou fazer um evento que, por exemplo, se o evento tivesse dado errado, vocês não iam ficar o resto do ano sem fazer marketing, por exemplo. Os insights que eu tento trazer aí dentro do conceito de Lean, lembrando que este é um webinar de Lean Marketing, né? Não de marketing dentro do contexto todo, né? De um conceito mais amplo de marketing, eu quero trazer aqui insights para uma empresa que fala, cara, eu tenho R$0 para fazer marketing, meu recurso é zero, a única coisa que eu tenho são 2 horas semanais para me dedicar, o que eu posso fazer? E aí o cara trabalhar dentro de um contexto de Lean Marketing e acreditar que ele não precisa ter algumas dezenas de milhares de reais para viabilizar o lançamento do produto dele. Porque para muitos casos, o cara esperar ele ter esperar ter verba para participar de uma feira para lançar o produto dele, cara, o produto dele pode não ser lançado nunca, né? Então eu trouxe aqui insights para esse formato de Lean Marketing. Eu, por exemplo, sou muito adepto ao conceito de inbound marketing.
Meus últimos anos de estudos foram muito dedicados a essa área, mas longe de ser engessado dentro disso. Eu acho que existem muitas coisas que fazem muito sentido para empresas de segmentos diferentes, portes diferentes e principalmente que estão em momentos diferentes. Então, assim, uma empresa que tem 20 mil reais para fazer marketing o ano inteiro, se viesse me perguntar, eu faço uma estratégia visando o ano todo, ter um fôlego de marketing o ano todo para experimentar, testar, trocar, intensificar, ou eu gasto esses 20 mil reais na feira que vai ter mês que vem? Não há dúvidas que eu vou indicar que ela siga o caminho do online e deixe a feira para quando ela estiver mais oxigenada lá na frente, né? Enfim, só para a gente não estender muito mais na questão de evento, acho que é isso. Legal. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do Marcelo Moraes. Ele pergunta: o que é razoável mensalmente em investimento financeiro? Aí ele está perguntando se a gente consegue passar um valor em Facebook e Google AdWords. Dá para dar um parâmetro aí para o Marcelo, Ricardo? É complicado dar um parâmetro pelo seguinte, quando a gente fala em Google AdWords, cada mercado tem um custo. Vamos pegar, por exemplo, o Carlos falou que a Superlógica tem lá uma divisão que atua em software para mercado imobiliário, software para condomínio, desculpa. E aí vamos supor que a palavra software para condomínio tem um custo por clique de R$ 10 ou de R$ 8. Quer dizer, mercados que já estão muito concorridos, eles são inflacionados naturalmente. Então, pode ser que com um determinado mercado R$ 1.000 não seja suficiente, e pode ser que em um outro mercado R$ 1.000 o cara consiga atrair um volume muito interessante, porque o custo por clique daquele mercado é 40 centavos na palavra. Para Facebook, é mais importante do que ver o quanto vai investir no Facebook, pensar no que promover no Facebook. O impulsionamento do Facebook, você consegue impactar muita gente com um investimento relativamente baixo. Eu vou dar um exemplo. Eu já impulsionei, por exemplo, um seminário onde eu coloquei R$ 100 para impulsionar e eu impactei 50 mil pessoas. Quer dizer, se a mensagem que está sendo passada ela é boa, quer dizer, o tema daquele webinar é interessante, o apelo da conversão é alto, o resultado com R$ 100 pode ser muito alto. Só que se a mensagem for ruim, quer dizer, você levar para uma promoção que dá um desconto num produto X, pode ser que R$ 1.000 faça você não ter nenhuma conversão. É muito relativo. Agora, quando a gente fala em investimento, eu vou aproveitar para fazer um parênteses no assunto que eu falei pouco, né? Quando a gente fala em investimento, é muito bom, é muito importante que a gente tenha o conceito de retorno de investimento. Então, no primeiro mês que eu fiz, eu preciso experimentar, eu preciso de formas de medir qual que foi o retorno do investimento. Então, independente de eu ter colocado R$ 100 ou eu ter colocado R$ 10.000, eu tenho a possibilidade de medir aquilo que veio, ou seja, qual foi a qualidade da safra de leads que aquela campanha me trouxe? Né? Em determinados mercados, a gente sabe que o lead chega naquele mês, ele não fecha necessariamente naquele mês. É muito difícil ter resultados de vendas. Mas, de repente, você fala, poxa, eu coloquei R$ 1.000 no AdWords. Esses leads que chegaram, eu sinto firmeza de dar sequência, ou não, eu já percebi que não é um caminho a seguir, e o mesmo serve para Facebook. Porque daí você vai calibrando o teu investimento com base no resultado que você está colhendo, né? Naquilo que você está aprendendo. E aí, de novo, pode ser que tenha uma empresa que consiga gerar 200 leads gastando R$ 1.000 por mês, e pode ser que tenha uma empresa que com 10 vezes mais investimento gere metade dos leads, elas podem estar igualmente satisfeitas. É extremamente relativo. Então, só complementando, é isso mesmo, Marcelo. É muito difícil te dar um parâmetro, tá? Porque, por exemplo, para condomínios, a gente gasta muito mais de Google, porque tem muito mais busca do que tem assinaturas, por exemplo. Então, tem muito mais gente procurando software, sistema para gestão de condomínio, do que gente procurando um sistema para gestão de assinaturas, ou tem muito mais gente procurando um software novo que a gente tem aí de imobiliárias, tem muito mais gente procurando
um sistema para fazer gestão de imobiliárias do que outra coisa. Então, é difícil te dar um parâmetro, mas o importante é isso, é você medir a qualidade desse seu resultado, tá? Porque às vezes você pode também investir R$ 500 no Facebook e falar, pô, que legal, consegui atingir 1 milhão de pessoas. Mas esse 1 milhão de pessoas pode não ter te trazido nada, né? Em termos de lead, em termos de receita. Então também algumas métricas podem enganar muito, né? Podem ser muito complicadas. Bom, deixa eu passar mais uma pergunta aqui do Emerson, Ricardo. Ele está perguntando o seguinte: é melhor lançar um produto semi-pronto ou esperar mais para amadurecer? Pois esse tempo a mais no desenvolvimento vai gerar mais custos e pode acabar por sugar demais as verbas. Bom, eu vou Uhum. responder aqui rapidinho, e só para dar a minha visão, e eu passo para o Ricardo. Emerson, o que eu te diria é o seguinte, cara, até o Google lança produtos como beta, cara, por que você não lançaria? A única coisa que eu tenho para te falar e para te refletir é isso. Ricardo, quer dar uma resposta um pouco mais completa aí sobre esse Vou tema? tentar ser menos direto, mas vamos lá. O livro ali em Startup ele prega muito o conceito de MVP. É claro que você tem que ter um certo cuidado quando você vai fazer um lançamento de produto, para você não lançar um lixo no mercado e gerar um buzz negativo para ti, né? Ou seja, de repente você contrata lá uma assessoria de imprensa, pô, faz mó barulho, faz com que 10 mil pessoas acessem o teu site simultaneamente, aí você percebe que tinha um problema lá no servidor, ficou indisponível, e aí você vê todo aquele teu investimento indo para o buraco. Enfim, assim, mais uma analogia para ilustrar, mas o produto, o conceito de MVP é você ter algo minimamente entregável. De fato, eu concordo muito com essa leitura de se for esperar ficar perfeito, enquanto o produto está em desenvolvimento, ele não está captando receita. Enquanto o cara está nesse momento de burn rate, é um momento muito perigoso da empresa, porque é só recurso indo embora. Então, quanto antes você conseguir empacotar algo que já é entregável para o mercado e fazer marketing para atrair gente, você consegue começar a capitalizar o teu negócio e financiar o desenvolvimento do produto, não mais com dinheiro dos sócios ou de investidores, mas sim com dinheiro dos próprios clientes, né? Então, esse conceito de MVP, para quem não tiver familiarizado, se puder pelo menos procurar, você vai achar na Wikipedia, enfim, do que se trata, vale muito a pena entender, só ressaltando, não lançar a coisa pronta, desculpa, a coisa inacabada ou a coisa quebrada no mercado para não gerar um problema. Mas assim, diferente de um carro, ele não precisa ter lá o banco de couro já para você botar ele para vender. Você pode deixar o banco de couro para fazer mais para frente, no caso do software. Só um adendo aí, uma coisa que você pode falar para o seu público, né, é que é um produto beta ainda, né? Você pode até ajudar o seu desenvolvimento trazendo aí usuários beta, informando para eles que é um produto beta ainda, que você tem várias melhorias e inclusive cobrar menos ou não cobrar de alguns clientes. Então, esse conceito aí de desenvolvimento ele deve ser muito usado, tá? Porque tudo basicamente que a gente desenvolve hoje aqui na Superlógica é baseado nisso também, tá? Em feedback do cliente. Às vezes a gente tem uma funcionalidade nova, a gente não está seguro ainda que aquela funcionalidade está totalmente validada e testada. A gente escolhe alguns clientes e fala, ó, você pode testar essa funcionalidade aqui para a gente está validando, está terminando o desenvolvimento e a gente queria ouvir de você, que é o cliente, né, que vai usar o que você está achando, que melhoria você poderia recomendar aí para a gente. Então, assim, lança com certeza, obviamente que não pode lançar produto bugado, que não vai funcionar, que está todo, enfim, que não funciona, mas também algumas coisas você pode lançar. E também, assim, dependendo do sistema que você vai desenvolver, o sistema pode ser grande, né? Você não precisa ter todo o produto desenvolvido. Você pode ter algumas vertentes prontas, algumas funcionalidades que você pode sim já colocar no mercado e ir colhendo feedback em cima dele. Perfeito. Então acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, a gente tem mais alguns segundos. Ricardo, queria te agradecer de novo aí por ter
participado, dado aí essa contribuição para a gente. A gente vai deixar esse evento, ele fica gravado, tá? Aqui no próprio Hangout mesmo e no YouTube. Então, quem quiser assistir de novo, ou quem quiser passar para algum amigo o link, pode mandar esse link mesmo que ele fica gravado aqui. Ricardo, se você quiser dar as suas últimas palavras aí para a gente encerrar. Show de bola, Carlos. Bom, eu também agradeço aí a você e a Superlógica pela oportunidade de levar meu conhecimento adiante. Eu espero que o webinar esse tempo tenha sido útil e produtivo para quem participou. Agradeço principalmente a quem reservou esse tempo da tarde aí de uma terça-feira para ouvir um pouco sobre um conceito. E espero que desse webinar tenha saído alguma coisa prática aí que ajude a implantar e, enfim, reduzir os desperdícios de marketing e fazer o planinho de marketing sair do papel, né? O cara que já teve coragem de peitar um projeto de produto, já gastou dinheiro, ou já está até com o produto na rua, por que não fazer o marketing, né? E se for fazer, fazer da maneira certa. Então a minha mensagem é essa, obrigado a todos. Um abraço e bom final de dia aí para todo mundo. Legal. Só recomendando, então, a gente falou muito do Lean Startup, aí realmente é um livro fundamental aí para quem quer empreender, ou quem já está empreendendo nesse mercado de software, tecnologia. Só para finalizar aqui, eu recomendo um também chamado de 0 a 1, ou 0 a 1, alguma coisa assim. Foi lançado alguns meses atrás aqui no Brasil, do fundador do PayPal, tá? Recomendo bastante esse livro aí, ele toca em muitos conceitos aí de não só de produto como de marketing também. Então, recomendo esses dois livros aí, o Lean Startup e o de 0 a 1, tá Eu vou bom? colocar um terceiro aqui, então, aproveitando, que inclusive é Opa, gratuito, que é se alguém opa. procurar agora no Google o livro Getting Real, ou Caindo na Real, até mesmo em português Caindo na Real, não é nem e-book pirata, não. O próprio, esse é o livro da 37 Signals, que é a empresa do Basic, que na verdade não chama mais 37 Signals, chama agora Basic Camp. Basecamp, É um livro já que deve ter, sei lá, uns 7 anos aí, é muito atual, fala muito assim, eles não dão tantos nomes aos conceitos, que Lean, etc., mas assim, é um livro que eu considero também fundamental, tanto para quem está na área de marketing, como quem está na área de software, fala muito de filosofia, de startup, enfim, é um livro sensacional que eu recomendo muito, já dá para começar a ler hoje à noite, porque tá lá de graça, só acessar o link. legal. Então, beleza, pessoal, é isso. Valeu, Ricardo. Até a próxima. Valeu, abraço a todos, tchau, Abraço. tchau. Até mais. Tchau.